A filosofia ocidental surgiu na Grécia Antiga no século VI a.C. A partir de então, uma sucessão de pensadores originais como Tales, Xenófanes, Pitágoras, Heráclito e Protágoras empenhou-se em responder racionalmente questões acerca da realidade última das coisas, das origens e características do verdadeiro conhecimento, da objetividade dos valores morais, da existência e natureza de Deus ou dos deuses. A filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos racionais. Seus métodos estão na argumentação lógica, a análise conceitual, as experiências de pensamento, entre outros. Ateus, sem Deus. Ateísmo, como diz a própria palavra, ateus, sem Deus, significa a negação de Deus. Por isso, ateu é quem afirma que Deus não existe. A negação de Deus não é um fenômeno raro na história da humanidade. Em todas as épocas encontramos indivíduos que fizeram, mais ou menos abertamente, profissão de ateísmo. No entanto, como fenômeno cultural de massa, o ateísmo é típico da época moderna e precisamente daquele período histórico em que o homem moderno, através de um longo processo de secularização, depois de progressivamente ter excluído Deus de muitas atividades e aspectos da vida humana, afinal chegou à conclusão de que Deus não existe, de que Deus morreu. Este documentário apresentará algumas teorias que surgiram e ainda prevalecem no ateísmo. Dentre elas são a presença do mal no mundo, o problema do conhecimento de Deus, Deus, produto da estrutura do homem. Os argumentos dos filósofos ateus sobre a existência do mal no mundo. O filósofo Nietzsche argumentava que Deus não poderia existir em contrafação à realidade atual do problema do mal. Se Deus existisse, não deveria haver mal algum, pois Deus é infinitamente bom. Esse argumento teve maior peso na negação de Deus. Os ateus usam este argumento para provar que Deus não existe. Se o Deus do teísmo fosse totalmente bom, então ele iria destruir totalmente o mal. Todavia, o mal não está sendo destruído. Logo, não existe bondade de Deus, nem tampouco Deus bom. Logo, não podemos atribuir poder a esse Deus, e nem postular a existência de um Deus poderoso e bondoso. Para Jonathan Hill, mestre em teologia pela Universidade de Oxford, a grande abordagem do problema do mal e que tende a dominar as discussões, pelo menos de algum tempo para cá, trata-se da defesa da ideia de que o mal não é de maneira alguma culpa de Deus, mas o resultado das iniciativas tomadas por criaturas livres. Deus concedeu a elas o livre-arbítrio, e se escolhe usar essa capacidade para prejudicar umas às outras, Deus não pode ou não deseja intervir. Essa apologia ao livre-arbítrio, como costuma ser conhecida, está mais associada a Agostinho. Ele argumenta que, à medida que o mal existe, trata-se de uma criação de criaturas livres, não de Deus. A mente de cada pessoa é responsável pelo mal que nela existe, e é nisso que consiste o mal. Os males são as ações que resultam dessa realidade. Em nossa visão, o mal nada é além disso, falando em sentido estrito. Se Deus não é visto, nem ouvido, nem cheirado, nem degustado, nem tangível, certamente ele não existe. Para os filósofos empíricos, só a experiência pode levar ao conhecimento verdadeiro de Deus. Na filosofia, empirismo é o movimento que acredita nas experiências como únicas ou principais formadoras das ideias, discordando, portanto, da noção de ideias inatas. Alguns filósofos associados com o empirismo são Aristóteles, Tomás de Aquino, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume e John Stuart Mill. Falando desse assunto, o escritor Laércio Pereira, no livro A Existência de Deus e dos Ateus, disse: em filosofia, a teoria do conhecimento é chamada de epistemologia ou gnoseologia.
As questões levantadas por esta teoria são: o que é conhecimento? Podemos conhecer algo? Através do que podemos conhecer? Os ateus epistemológicos afirmam que a nossa única fonte para obter conhecimentos são os sentidos. O próprio autor, Laércio Pereira, contra-argumenta a ideia de que só a experiência garante o conhecimento verdadeiro de Deus. Ele questiona o seguinte: os ateus epistemológicos partem do princípio errado de que o único meio para se obter o conhecimento é através dos sentidos. Isto é falso. O conhecimento é adquirido pelos sentidos e também pela intuição, pela razão e, sobretudo, pela revelação mística. A exemplo disto é a existência da mente. Que ser humano em são estado não a possui? Mas a mente não pode ser mensurada, detectada, examinada em laboratório. Contudo, existe. E dizer que a mesma é inexistente é laborear em estultícia. Assim também é o conhecimento de Deus. Não pode ser experimentado em laboratório, de forma técnica e mecânica. Mas as suas obras no universo revelam sua grandeza. O design inteligente dos corpos celestes, a complexidade do mundo natural e do corpo humano declaram de uma predisposição inteligente, e esse ser é chamado Deus. Deus, um produto da estrutura do homem. Os principais defensores deste argumento foram Feuerbach, Freud e Nietzsche. Esta visão antropológica e filosófica afirma que Deus passa a ser apenas a projeção de uma imaginação desequilibrada. Ou seja, o homem, por não conseguir ser infinito, eterno e perfeito, então imagina um ser tendo essas características. Segundo Feuerbach, essa é a grande fragilidade da religião. Mas há ideias filosóficas sobre os mesmos fatos, porém vistas sob prisma diferente. Segundo o filósofo Mundi, em sua obra Quem é Deus, afirma que o homem querer ir além, desejar quebrar as amarras do espaço e do tempo, buscar viver mais ou para sempre, diz ser a própria certeza da existência de Deus, autotranscendência, que confere e atribui ao homem esse estímulo transcendente, superior que deriva do próprio ser, Deus. Por isso, o homem não sai dos confins do próprio ser para afundar no nada, como afirmam Sartre, Camus e Rousseau. Ele, o homem, se lança dos limites do próprio ser para mergulhar em Deus, que é o único que pode realizá-lo completamente. Impacto no século XX das filosofias ateístas. Na história do século XX, o ateísmo na esfera governamental mostrou-se totalmente repreensivo com o surgimento de estados ateus. Estado ateísta é a rejeição de todas as formas de religião por um estado em favor do ateísmo, habitualmente através da intolerância da liberdade de expressão e religiosa. Estados ateus foram implementados nos países comunistas da antiga União Soviética, China comunista, entre outros. A exemplo disto, a União Soviética em 1922 desapropriou todos os bens e instituições religiosas, e até 1926, 28 bispos e mais de 1.200 sacerdotes foram mortos, sendo que um número muito maior foi objeto de perseguição. Por sua vez, a China comunista, criada em 1949, durante a maior parte de sua história, manteve uma atitude hostil com a religião. No período da Revolução Cultural, a religião foi condenada com o empilhamento e destruição de milhares de edifícios religiosos. Portanto, o ateísmo militante nesses países demonstrou-se uma oposição ativa à liberdade de expressão e religiosa, interferindo assim nos direitos humanos que são inerentes a cada indivíduo.